ela está com a dificuldade de iniciar a gravação. Pronto. Ok. Então, boa tarde a todos. Em nome de Deus, de Jesus, da nossa equipe amiga do irmão Maurício Bassanufo, que é o patrão da nossa casa. Estamos aqui hoje reunidos, mais uma vez, virtualmente, né, com o nosso amigo Felipe, que nos dá o prazer da sua companhia e vai nos trazer também o seu conhecimento para nos ajudar nessa tarde de sábado a caminhar no nosso melhoramento e nosso fortalecimento, para que possamos superar esse momento de dificuldade que estamos vivenciando, que não está fácil para ninguém. Nós só ouvimos notícias negativas, mas precisamos, assim, olhar para o alto, agradecer a Deus pela oportunidade que estamos tendo de ser provados e buscar forças para sabermos superar esse momento. Então, vou fazer a mensagem inicial lendo do livro Ajuda-te, de Frederico Menezes, ditado pelo Espírito Marta. A mensagem 17, quando a lágrima cair. Existirão momentos em que o coração não conseguirá conter o rio do pranto. As lágrimas brotarão e inundarão a tua face. Elas falarão da tua dor, muitas vezes desconhecida pelo mundo. Sentirás o leve ardor da lágrima a estimular novas convulsões da emotividade e te parecerá que te encontras só no infinito universo. Quando a lágrima cair, porém, lembra-te da vida que pulsa em toda parte, que nunca estarás sozinho, em meio aos desafios da existência. Mentes amorosas e vozes inarticuladas te inocularão redobradas forças, amparando-te no transe doloroso. Energias poderosas fluirão em tua direção, de mãos misericordiosas e invisíveis, a te sustentar a alma em momento decisivo. Neste instante, tomado pelo sofrimento purificador, estende os olhos ao infinito e raciocina na sabedoria da lei de Deus. Entrega-te à inspiração da consciência e escuta, no silêncio da tua cruz, a voz amiga que te apontará a trilha. Aprenderás a amar com energia. Verás que todos caminham para a maturidade espiritual. Quando o mar de tuas provações parecer transbordar do leito de sua trajetória, confia no portento que governa todas as coisas e entrega em plenitude, nas mãos do Senhor, as tuas aspirações, não sem antes fazeres a tua parte. Amanhã, novo sol resplandecerá, e da grande noite dos tormentos restará divinas lições de sabedoria inigualável, a te contemplar com o fulgor da felicidade. Uma mensagem muito renova nossas esperanças e que nos traz assim muita força, né? Vou fazer a prece inicial para nós então darmos início nesse momento de luz que teremos estamos nesse momento. Amigo Jesus, queremos agradecer o pão de cada dia, agradecer as tuas bênçãos. Sabedores que somos, que jamais estaremos sozinhos, mas essa confiança jamais se perca na nossa breve caminhada aqui sobre essa nossa querida terra. Sejamos perseverantes, sejamos fortes, caminhemos sempre olhando para o alto, buscando regimentar forças, pedindo a Deus, aos amigos iluminados, que possam nos abraçar, nos confortar diante da dificuldade. Quando a lágrima cair, não esqueçamos sempre de olhar para o alto e sabermos que jamais estaremos sozinhos. Jesus sempre estará ao nosso lado a nos amparar. Em tua infinita sabedoria, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Somos pequeninas criaturas nessa construção maravilhosa que é o universo. Mas temos a importância de magnitude infinita também, perante a natureza e perante o mundo. Que Jesus nos abrace, nos fortaleça, renove nossas esperanças e que caminhemos juntos para o nosso melhoramento. Que assim seja. Felipe, é um prazer tê-lo conosco. Mais uma vez eu digo isso. Receba o nosso abraço. Espero que tenhamos uma tarde de paz e tranquilidade. E vamos em frente. Muito obrigado. Que assim seja.
Obrigado, Lécio. Obrigado a todos os amigos da Zeba, Maria Isabel, Elis, a todos que estão na sala virtual. Ao meu amigo Jarbas, que foi instrumento para que nós nos conhecêssemos e, assim, não fui ainda na casa pessoalmente, mas já nutro um carinho muito grande por vocês. E se Deus quiser, em breve nós estaremos, né, de corpo presente, passando esse período provacional. Eu trouxe para nossa reflexão hoje os 5 maiores arrependimentos do leito de morte, que é baseado num livro de uma enfermeira australiana. Mas antes de nós iniciarmos essas reflexões e depois trazer um pouco para a nossa doutrina espírita, eu queria iniciar o nosso bate-papo, não só uma palestra em si, mas eu acho que é importante um bate-papo. Eu gosto sempre de ter o retorno. Eu gostaria de iniciar que todo mundo fizesse para si mesmo essa pergunta, né? Se nós temos ido atrás dos nossos sonhos. Depois nós vamos entender lá na frente, na palestra, por quê. Mas uma pergunta que nós deveríamos nos fazer, numa situação dessa pandêmica, em que nós estamos isolados, muitas pessoas que nós amamos estão voltando ao plano espiritual, pessoas caras do nosso coração. E uma pergunta importante para nós temos ido atrás dos nossos sonhos? Eu quero que cada um responda para si mesmo, depois se quiser botar alguma mensagem aqui no chat, a gente fala sobre isso. Então, essa enfermeira australiana, o que ela fazia? Ela tinha especialidade em atender pacientes terminais. Então, todos aqueles pacientes que não estavam desenganados, não tinham mais, como a medicina da Terra, haver uma solução, uma medicação, então eles retornavam para os lares para eles partirem. Ela dizia que entre 3 semanas a 12 semanas era a média que esses pacientes terminais ficavam, e ela ficava junto com eles. E ela começou a ver muitas situações recorrentes. Eram situações de pessoas sobre arrependimentos. Então, muitos arrependimentos das pessoas que estavam no leito de morte. E ela começou a ver que muitos desses arrependimentos se repetiam. Então, ela começou a anotar esses arrependimentos e, obviamente, ela foi inspirada a escrever uma obra, a escrever um livro sobre os 5 maiores arrependimentos do leito de morte. E é muito interessante, porque é do outro lado do mundo, não tem nada a ver com uma religião específica, mas sim pessoas que estão passando por uma situação, como podemos dizer, da finitude do nosso corpo. Independentemente da religião, elas estavam confrontando uma situação em que sabiam que em poucos dias não estariam mais na Terra ou com as pessoas que elas amavam. E aí eu vou fazer da quinta até a primeira. Depois, se vocês quiserem escrever no chat, se alguém tem alguma ideia, quais são os maiores arrependimentos? Se hoje nós tivéssemos que voltar ao plano espiritual, e Chico Xavier dizia isso para nós, ele dizia que ele não fez tudo o que ele gostaria de ter feito. Então, se Chico não fez, imaginemos nós. Tantas e tantas coisas nós poderíamos semear, né? E a gente vai protelando. Quantas vezes nós escutamos as pessoas dizendo, olha, quando eu tiver melhores condições, quando eu tiver aposentado, quando meu filho tiver já crescido, eu vou me empenhar no trabalho cristão, vou fazer isso no centro. E Chico dizia, se eu fosse esperar melhores condições, eu nunca teria iniciado. Então, Chico, como nós sabemos, começou no trabalho na doutrina diante de muitas dificuldades. E nunca parou. Né? Nos 92 anos de vida, ele só foi amor para nós. Então, a australiana definiu como o 5º maior arrependimento do leito de morte. Olha que interessante. Diz assim, ó. Eu gostaria que eu tivesse me deixado ser feliz. Eu gostaria que eu tivesse me deixado ser feliz. E ela diz assim, este é surpreendentemente comum,
muitos não percebem até o fim de que a felicidade é uma escolha. Eles haviam ficado presos em velhos padrões e hábitos. Então, é como se nós não nos permitíssemos ser felizes. E é interessante que Chico tem uma frase muito boa sobre isso. Chico diz assim, ó: aprendi a deixar a vida, a deixar os dias mais simples, mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Então, nós temos esse mau hábito de esperar que as coisas frutifiquem por fora para que a gente consiga ter alguma coisa positiva por dentro. Então, nós precisamos ter em mente sempre que é uma escolha ser feliz. E existe um dos livros, fala uma definição sobre isso, que não existe a felicidade absoluta, nós sabemos disso, está na doutrina, está no evangelho, mas existe a felicidade relativa. E às vezes a gente conhece a doutrina espírita, nós ficamos com essa impressão de que nós estamos aqui só para sermos provados, né? Só para nós passarmos por dificuldades, e a gente começa a carregar a nossa vida com um fardo muito pesado. Porque nós, às vezes, a gente não compreende a doutrina como uma doutrina libertadora. E a gente faz de conta e a gente começa a carregar um fardo. Porque existe um despertamento consciencial muito grande na doutrina espírita. Então, se a gente não enfrentar as nossas sombras, os nossos medos, se nós só formos lá tomar o passe, ouvirmos da boca para fora as palestras, a doutrina vai nos pesando no coração. Eu me lembro de uma amiga da doutrina há muitos anos, mais de 40 anos da doutrina. E a filha ficou alguns anos na doutrina e saiu, foi para uma outra religião. E ela ficou muito chateada com isso, conversando com ela. E a doutrina espírita não é para todo mundo. Não é todo mundo que está preparado para fazer esse mergulho interior, para poder ter essa autenticidade de encarar as nossas mazelas e cada dia construir vagarosamente a nossa melhoria, a nossa redenção. Então, o quinto maior arrependimento, eu gostaria que eu tivesse me deixado ser feliz. Então, se nós tivermos no coração essa certeza de que ser feliz é uma escolha, e como o Chico nos falou, é uma escolha que é de dentro para fora. Então, e aí começa a ter a questão da simplicidade. Nós podemos nos despojar de tantas coisas complexas, né? A gente pode simplificar a nossa vida quando nós compreendemos que muitas coisas a gente não precisa passar. É interessante que eu fui para Maceió em 2019, e voltando de Maceió, eu estava no avião e lendo um livro, e me veio inspiração para escrever a obra que eu lancei agora, né? A Simplicidade é o Caminho, que é o que está falando aqui no quinto tema, são reflexões. Então, eu estava vindo de Maceió, veio essa inspiração, fiquei uma semana em Maceió, em oração, indo na praia, ficando com a natureza. Então, assim, a gente precisa de tão pouco para a gente ter o nosso coração preenchido, e a gente, às vezes, fica procurando, como diz no Evangelho, os tormentos voluntários. A gente fica procurando coisas que não são necessárias e só pesam na nossa encarnação. Então, eu gostaria que eu tivesse me deixado ser feliz. Foi o quinto, né? Vamos ver qual que foi o quarto. Olha que interessante. Eu gostaria de ter mantido contato com meus amigos. Então, das pessoas que estavam lá no estágio terminal, o quarto maior arrependimento eram as pessoas não terem mantido contato com pessoas amigas. Então, o trabalho, a correria do dia a dia, as viagens, a gente às vezes vai se afastando das pessoas e não vai nutrindo isso. Olha que ela diz assim, ó: muitas vezes eles não percebem verdadeiramente os benefícios de velhos amigos,
até estarem em seu leito de morte. E nem sempre foi possível reencontrá-los nesses últimos momentos. Muitos haviam se tornado tão envolvidos em suas próprias vidas que tinham deixado amizades de ouro escapar nos últimos anos. E as pessoas, depois ela disse que as pessoas queriam reencontrar, as pessoas que estavam próximas da morte, mas já não tinham mais aquela intimidade, não tinham mais aquele contato para que a pessoa fosse visitar essas pessoas que estavam já partindo para outro plano. E eu trouxe aquela reflexão das bodas de Caná, que eu acho muito importante para nós. Jesus não havia iniciado a vida pública ainda. Jesus estava se preparando para a publicidade do seu messianismo. Mas Jesus foi junto com Maria até Caná, onde os pais estavam casando os filhos, e Maria tinha amizade com os pais dos noivos. E eis que no meio da festa acaba o vinho. E Maria, sabendo da vergonha que iam passar os pais, uma situação dessa, por amor aos pais, né, aos amigos, né, aos pais dos noivos, ela chega até Jesus e pede. E o que Jesus fala para ela? Fala, mulher, não é chegada a minha hora ainda. Ou seja, não era o momento dele fazer um prodígio. Mas o que Jesus fez? Pelo amor de Maria aos seus amigos, né? Pela importância que existia na amizade, Jesus transforma a água em vinho. E tá em um dos livros de Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, fala exatamente sobre isso. A importância que Jesus deu à amizade ao transformar a água em vinho. Existia toda uma representatividade ali do amor entre as pessoas. Então, como é importante nós nutrirmos isso. E hoje, com a tecnologia, nós não temos mais desculpa. Antes a gente mandava cartas, demorava... Eu peguei bem essa época, né? Demorava 1 mês, 20 dias para chegar uma carta, para a pessoa receber, depois responder. Era muito bom também. Mas hoje nós temos todas as ferramentas para nós nos aproximarmos das pessoas que nós gostamos. Se nós não podemos agora na pandemia, mas uma ligação carinhosa, né? Ligar pelo FaceTime, ver o rosto da pessoa que a gente gosta, e às vezes a gente fica só manda uma mensagem genérica, nós não alimentamos mais esse carinho, esse amor que outrora nós tínhamos. E como é importante, porque o tempo vai passando, nossos parentes vão partindo também, e às vezes quem ficam são os nossos amigos. Então, é muito importante. Então, o quinto arrependimento, eu gostaria que eu tivesse me deixado ser feliz. O quarto, eu gostaria de ter mantido contato com meus amigos. O que vocês acham que é o terceiro? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. A Marisabel. Olha o terceiro. Olha que importante. Fala assim, ó. Eu gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. E eu queria fazer uma parte em relação a isso, porque nós começamos a fazer a reforma íntima, nós conhecemos a doutrina espírita, e a gente, às vezes, leva para o lado equivocado. A gente acha que nós conhecemos a doutrina, nós somos obrigados agora a engolir sapo. Então, a pessoa fala qualquer coisa, nós temos que guardar, só que é importante a gente refletir sobre isso. Olha o que ela fala assim, ó. Muitas pessoas suprimiram seus sentimentos a fim de manter a paz com os outros. Como resultado, eles se estabeleceram por uma existência medíocre e nunca se tornaram quem eram realmente capazes de se tornar. Jesus era firme, nós somos cristãos. E ser o seu falar sim, sim, não, não. O que foge disso é do maligno. O que ele quer dizer? Nós precisamos ser autênticos. É claro, como se diz o sábio, vamos dar a flechada? Vamos colocar o mel na ponta da flecha, vamos dar a flechada. Ou seja, falemos a verdade, mas com doçura, nos expressemos. Nós precisamos externar o que tem no nosso coração.
Minha esposa sempre fala uma frase interessante, ela fala assim, Felipe, as pessoas vão gostar de nós com um sim ou com um não. Vão gostar do jeito que nós somos. As pessoas que realmente forem nossas amigas, as pessoas que realmente gostem de nós, elas vão gostar nós concordando ou discordando das opiniões alheias. Isso é muito importante, porque às vezes fica um sentimento que é chamado de orgulho, que nos pesa na alma. Nós queremos ficar em cima do muro, sermos bonzinhos com todo mundo. Jesus não era assim. Jesus, ele foi a pessoa mais amorosa que já pisou na Terra, mais evoluída, mais cativante, mas quando ele via os hipócritas, ele via a hipocrisia, ele via os fariseus que detinham muito conhecimento, falavam uma coisa e praticavam outra, o que ele falava? Sepulcros caiados, vós me honram pelos vossos lábios, mas vosso coração está apartado de mim. Então, Jesus sempre foi muito firme. Ele colocava os pingos nos is. E nós precisamos ter isso no coração, sabe? Nós precisamos expressar os nossos sentimentos. É claro que sem ofender as outras pessoas. A intenção não é ofender, mas a intenção é nós nos colocarmos. Jesus se colocou. Está lá no livro dos Espíritos. O Jarba sabe muito bem sobre isso, né? Os ousados, não é assim? Né? Os bonzinhos são mais acanhados, mas os maus são ousados. Então, nós que queremos ser instrumentos de Deus, nós precisamos nos posicionar. Se posicionar não é nós sermos violentos, nós sermos agressivos, mas nós externarmos as nossas opiniões. Então, às vezes vão fazer alguma coisa que é injusto com alguém, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos colocar, como Jesus colocou, quando a mulher ia ser apedrejada. A mulher ser apedrejada porque, para a lei de Moisés, o adultério era punido com apedrejamento. O que Jesus fez? Ele poderia ter um discurso violento, ele não teve. Ele poderia ter um discurso passivo, ou seja, deixar as coisas acontecerem. Não. Ele foi o quê? Ele teve empatia. Ele se posicionou de forma, né, com empatia. O que ele fez? Falou, olha, se alguém, né, não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, chamou as pessoas à razão, à reflexão. Então, se Jesus não tivesse se posicionado, não tivesse expressado o que ele sentia no coração, ou seja, estão injustiçando aquela mulher, vou fazer a minha parte. E aí, com aquela sabedoria única de Jesus, ele externou o que precisava ser externado. Então, o terceiro nós temos a coragem de nos expressarmos. E nós vemos que com a medicina tradicional chinesa, nós vamos, né, adquirindo conhecimento, vamos agregando a tudo, né? Que nós falamos das somatizações. Então, nós acabamos somatizando muitas coisas. Nós vamos guardando muitas coisas. E nós sabemos que existe aquele descenso vibratório. Então, as doenças têm um grande caráter emocional. Começam lá no nosso, né, perispírito e vão descendo até chegar no nosso corpo físico. É a mágoa que nós guardamos, às vezes, por 10, 15 anos, que vai dar uma doença hoje. E, às vezes, a gente vai lá e faz um tratamento espiritual e o mentor fala, olha, meu irmão, você precisa perdoar. Mas isso aconteceu há tanto tempo, isso faz 10, 15 anos. Está gravado em nosso perispírito, no nosso corpo astral. Então, se nós não limparmos, uma hora vem a conta, nós precisamos pagar essa conta. Tudo que nós guardamos que não for de amor, né, isso vai somatizando em nosso corpo, até chegar no nosso corpo físico, vai no nosso corpo astral, até chegar no nosso corpo físico. Então, nós precisamos o quê? Nos colocar, é muito importante. Né? Segundo maior arrependimento. O que vocês acham? Que o segundo maior arrependimento? Então, o quinto era deixar a gente ser feliz, né? Que a felicidade é uma escolha. O quarto é ter tido contato com os nossos amigos.
Terceiro, nós expressarmos nossos sentimentos. O que você acha, Maria Isabel? O segundo, o que vocês acham? Qual que é um arrependimento muito comum? Olha o que ela achou. Eu gostaria de não ter trabalhado tão duro. E ela diz o seguinte: isso veio de cada paciente do sexo masculino que eu acompanhei. Eles perderam a juventude de seus filhos e o companheirismo dos parceiros. É interessante que é uma geração mais antiga, então essa enfermeira deve ter hoje uns seus 5 anos, então ela já pegou pessoas mais de idade, era uma outra geração. Então, antes as mulheres não trabalhavam tanto. Hoje nós estamos acompanhando as mulheres tendo tripla jornada, quádrupla jornada, não é isso? Tem que ser mãe, esposa, tem que trabalhar fora, tem que ajudar na casa. Então, às vezes a gente acha que o nosso corpo, ele aguenta esse trabalho contínuo, sem descanso. Uma hora a gente cai. E quando a gente trabalha demais, porque tudo na vida é equilíbrio. Se a gente trabalhar de menos, a gente não consegue criar aquela harmonia na nossa família. Mas aquelas pessoas também que trabalham demais, elas conseguem desarmonizar da mesma forma a família. Então, todo o excesso faz mal, como a escassez também faz mal. Então, é muito importante que hoje nós tenhamos isso no nosso coração. Às vezes a pessoa, isso que eu, no livro novo fala muito sobre isso. Tem pessoas que vão todo dia trabalhar no centro. Não estou falando agora na pandemia que nós estamos afastados, mas tem pessoas que vão todos os dias e deixam, né, a família, né, não acompanham o crescimento dos filhos. Tem um capítulo que eu escrevi chamado A Trincheira Desguarnecida. Então, para vocês terem uma ideia, quem se recorda lá da Segunda Guerra Mundial, houve uma batalha chamada de Stalingrado, que era o pessoal, né, os alemães, que começaram a querer dominar o mundo inteiro. E eles migraram para fazer um ataque lá para o lado da Rússia. E eles, achando que iam conseguir vencer, só que eles não sabiam que eles iam pegar o frio rigorosíssimo do inverno do leste europeu. Então, a maioria dos soldados, a grande maioria morreu, não foi nos campos de batalha, mas foi porque a própria trincheira estava desguarnecida, eles não tinham abrigo, não tinham comida suficiente, não tinham como se proteger. Eu faço um paralelo em relação à nossa família. Nós temos as batalhas da vida, só que nós precisamos do nosso abrigo, da nossa trincheira, que é a nossa família. Então não adianta na rua nós sermos grandes soldados, se chegar em casa nós não estamos dispostos a brincar com os nossos filhos, dar atenção para a esposa ou para o marido, nós não estamos dispostos a cultivar, nutrir dentro de casa uma harmonia. Então, esse comportamento de trabalhar demais é só um exemplo das pessoas que ficaram ausentes na família. Então, qual que é o instituto mais importante nosso? É a família. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Divaldo tem um compromisso com a humanidade, por isso que ele não tem família, né? Tem lá os milhares de filhos da Mansão do Caminho, Chico também, porque são espíritos missionários, mas nós somos espíritos endividados, nós precisamos começar a reforma íntima, a caridade em casa. Então, como é importante. Então, esse exemplo que deram aqui, o segundo, de ter trabalhado tão duro, ou seja, de ter dado prioridade a alguma coisa que não é mais importante do que a família. Como é importante nós cultivarmos, seria cultivar amizade, cultivar família. Então, quando nós conseguimos cultivar isso, nós conseguimos fortalecer a nossa base. E com a base fortalecida, tudo fica mais fácil. Então, assim, a questão, se a pessoa já está com os filhos criados, a pessoa
a companheira vai junto, é uma outra situação. Eu estou dando um exemplo para a gente ver dentro do nosso lar. Né? A família está sentindo falta de nós, né? A família nos acompanha. Então, nós precisamos achar esse equilíbrio, porque senão a gente fica, o que a gente vai dizer, né, quando é o excesso, é o fanatismo. A gente acha que só vai ser salvo se nós ficarmos em nossas casas religiosas, sendo que é necessário um compromisso maior. A nossa casa religiosa, nós não temos os laços consanguíneos. Tem de afinidade? Tem de afinidade. Mas se Deus nos oportunizou o laço consanguíneo, é porque existe uma, como posso dizer assim, uma algema invisível muito grande para que nós tenhamos relacionamento duradouro e uma convivência permanente com as pessoas que estão na mesma casa. Como é importante isso, nós compreendermos isso no coração. Então, o verdadeiro cristão é aquele que tem consciência, né? Como a Maria Isabel falou, né? Fanatismo, algemas mesmo, então. Cada um está num período, né? Então, às vezes, eu lembro assim, eu nunca esqueço de uma situação, eu estava num centro, trabalhando, e existia um estudo, uma escola, e existia um exame espiritual. Então, no final, no curso, de forma íntima, havia um exame espiritual que os médiuns diziam se aquela pessoa tinha ou não ingressado na fraternidade dos discípulos de Jesus. E uma das trabalhadoras, amiga minha, estava com a mãe em estado terminal em casa. E aí, no dia que era para todo mundo, os alunos se reunirem, ela avisou, falou, eu não vou, minha mãe está muito mal, eu vou ficar com a minha mãe. E a pessoa do centro falou, olha, você está reprovada, você não podia ter faltado. Falou, olha, eu faltaria quantas vezes forem necessárias, porque eu entendi a proposta do Cristo. A caridade começa em casa. Minha mãe precisava de mim, mais do que qualquer exame espiritual, mais do que qualquer atendimento num centro, eu precisava. Filha, minha mãe só tinha eu. Né? Médium poderia aparecer um monte, aluno teriam outros, mas filha era eu. Então, eu fiz com o meu coração, provas eu faço outras, né? Exames eu faço outros, mas a minha mãe, e realmente, dias depois, a mãe acabou desencarnando. Então, nós precisamos sempre refletir sobre isso. Né? Aonde está o meu compromisso espiritual? Aonde é mais necessário que eu esteja? Onde é a minha prioridade hoje? Por isso que a pandemia, das inúmeras lições que nos deu, dentre elas, foi levar cada família a ficar junto. Então, as famílias não podiam ficar trocando, não é assim? O que aconteceu? Agora, falaram, olha, pessoal, não se reúna no Natal e no Ano Novo, não é? Não reúne com outras pessoas, fique só com a sua família, marido, mulher, os filhos. Por quê? Essa lição para nós é para a gente, olha a importância que existe na família. É claro que às vezes a gente confronta com algumas mensagens de Jesus e se a gente não souber compreender e elucidar o que Jesus falou, a gente se confunde. Então a pessoa fala assim, aquela vez que Maria estava junto com um dos filhos e aí chega para falar com Jesus, Jesus fala assim, opa, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É uma outra passagem, tem um outro significado. Jesus está dizendo ali que todo mundo que faz a vontade do Pai é irmão, não existe diferenciação. O amor de Jesus era tão grande com Maria, como para Judas, para Pedro, para toda a humanidade. Não existia diferença para Jesus. Mas existem, o que eu quero dizer, existem os nossos compromissos espirituais. Então, nós precisamos compreender, olha, eu vim nessa encarnação, qual que é o meu maior compromisso? Eu vou trabalhar o orgulho, né? Vou exercitar a humildade, é o egoísmo, eu preciso encaminhar, às vezes, um filho difícil, eu preciso, às vezes, ter um filho doente, eu preciso ficar lá o tempo todo auxiliando. O meu compromisso maior, eu não pude ter filho, assim, tem pessoas que não podem ter filho, então eu vou trabalhar como professora, como professor, eu vou ter inúmeros filhos, que eu vou tratar como tais, com carinho. Então, a vida vai nos mostrando, através dos sinais, e nosso coração sente, o que é importante que nós façamos. Para aí nós chegarmos no primeiro,
que é tão importante. Adivinhe qual que é o maior arrependimento que a australiana achou de todos. Olha que interessante. Ela disse assim, ó: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim. Olha que interessante. Este foi o arrependimento mais comum de todos, quando as pessoas percebem que sua vida está quase no fim e olham para trás. É fácil ver como muitos sonhos não foram realizados. Eu volto no início da palestra. Quem tem ido atrás dos seus sonhos? De todos os arrependimentos de centenas de pessoas que ela atendeu, o maior arrependimento é as pessoas terem desistido dos seus sonhos. As pessoas não terem tido a coragem de buscar o que realmente o coração pedia. Por isso Jesus falava assim, né? Onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Então, o que realmente importa para nós, o nosso coração fala. E às vezes nós vamos o quê? Adiando, nós vamos postergando os nossos desejos que vêm do coração, as nossas vontades. E isso que nos mantém vivos. É importante a gente compreender isso, porque depois a gente se arrepende. Então a gente, olha, pelos meus filhos eu não vou fazer isso. Pelo meu marido eu não vou fazer aquilo. Por fulano de tal eu não vou fazer isso. Aí no leito de morte a gente fala, olha, valeu a pena? É claro que nós não vamos abandonar marido, filho, não estou fazendo apologia ao abandono. Estou fazendo para a gente não ter desculpa, né, colocar nas costas dos outros que a gente está se desdobrando e por isso a gente não pode cumprir os nossos sonhos. Nós precisamos. E eu queria trazer uma mensagem de um poeta que eu sou fã, Gibran Khalil Gibran. Eu tenho certeza que muitos de vocês gostam também. Porque ele diz assim, no primeiro arrependimento, eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira. Então, o que é verdade para nós? E no livro O Profeta, na profundidade única que Gibran Khalil Gibran consegue dar nos seus textos, ele traz esse texto aqui para a gente refletir. Ele fala assim, ó: e o outro dos anciãos da cidade lhe disse, nos fale da busca pela verdade. Só fazendo uma parte, esse livro é o Profeta. Então conta como se as pessoas chegassem para esse profeta e fizessem várias perguntas, vários questionamentos filosóficos e de uma profundidade moral muito grande, e ele ia respondendo. Esse livro é fantástico. E então pedem para fale sobre a busca pela verdade. E o profeta fala o seguinte: busquem a verdade como quem busca o horizonte. Busquem a verdade como quem busca o horizonte. Pois vocês sabem, o horizonte está sempre à frente. Não adianta se virar para outra direção, nem pegar um atalho. O horizonte está além de qualquer atalho, e seu reino jaz no fim de todos os caminhos. Mas não se inquietem com a imensidão do céu, nem com a distância que o separa da verdade. O infinito é dividido em eras. As eras são divididas em dias humanos, e tais dias são divididos em momentos. Olha que a profundidade de Gibran. Ele fala assim: a cada momento a sua preocupação e a sua verdade. Não achem que algum momento trará a verdade, mas fiquem satisfeitos se encontrarem uma verdade. Então, Gibran fala que é uma busca eterna à verdade. Por isso que Jesus falou assim, olha, eu sou a verdade e sou a vida. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, nós precisamos... E Jesus é o enviado do próprio Pai. Ele é um espírito de trilhões e trilhões de anos. Então, ele traçou toda essa caminhada, dessa busca pela verdade. E veio nos mostrar isso. E aí,
Gibran, para encerrar, fala assim, olha, fala bem assim. Ai daquele, no entanto, que construiu sua casa em terra seca e pedregosa, ou que destruiu a própria floresta, e mudou o curso dos rios, pois para que esse nada restará além de cavar dentro de si mesmo, sangrando ou arrancar pedaços da própria pele. Ele faz uma reflexão dessa busca que a gente precisa sobre a verdade. E no final ele fala assim, olha, não existe a verdade, existe a minha verdade. E as pessoas que estão aqui, que elas estavam arrependidas, viver uma vida verdadeira a mim mesmo. Então nós precisamos buscar a nossa verdade. Essa é a grande lição da vida. Então ninguém vai nos dizer, olha, meu filho, o melhor caminho é você fazer a medicina. Isso que aconteceu, é melhor você fazer a advocacia, porque nós como espíritas sabemos que cada um tem um compromisso espiritual, como eu falei um pouco antes. Às vezes a pessoa vai ganhar 20, 30 mil reais como um executivo e vai ter úlcera, vai ter depressão, não vai conseguir dormir, porque o dinheiro não satisfaz o coração. Às vezes a pessoa vai ser um professor e vai cumprir a missão planetária dela nessa encarnação e vai encaminhar um monte de criança. E aquilo vai fazer muito mais feliz. Eu me lembro, numa palestra de Haroldo Dutra Dias, aí em Maceió, quando ele foi em 2019, teve encontro da AME, né, Associação dos Magistrados Espíritas, e ele falou uma frase que me marcou. Ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, ele deu uma palestra sobre a paz, como nós podemos proporcionar paz, porque os magistrados, os juízes, eles têm esse papel muito importante conciliador, eles precisam conciliar. E ele dizia, falava sobre isso, falava assim, olha, das 52 pessoas que passaram no concurso comigo, 52 pessoas que passaram no concurso comigo, ele disse assim, adivinhe quantas pessoas tomam medicação para dormir. Então, juízes que ganham lá 30, 40 mil por mês, vitaliciados, com um emprego garantido, uma vida estabilizada. Quantas pessoas, porque o que a gente pensa? Olha, se eu resolver meus problemas financeiros, eu vou dormir, vou ficar bem. Ele falou, das 52 pessoas, 50 tomavam medicação para dormir. Das 50, 40 tomavam pelo menos 2 medicações por dia para dormir. Então ele falou assim, olha, um cargo bom, um bom dinheiro na conta não garante paz de espírito. E é isso que nós precisamos compreender. Então nossa vida vai passando, e a gente acha que a nossa verdade é a verdade que os outros falaram para nós. Que o que nos traz paz é o que para fulano, às vezes o que para Jarbas, para Maria Isabel, para Elis, para Lécio, traz paz, não é o que traz paz para o Felipe. Nós precisamos, cada encarnação ela é única, cada espírito ele é único. Então, se nós precisamos buscar essa autenticidade. O que deu a maior arrependimento aqui foi a falta de autenticidade, ou seja, o que eu quero para mim? O que eu quero para minha vida? Nossa vida está passando. Nossa vida está passando e a gente, às vezes, quer a vida de fulano, de Beltrano. Às vezes, se eu quiser viver a vida de Chico Xavier, eu vou ser feliz. Como eu disse antes, às vezes não é meu compromisso espiritual. Meu compromisso espiritual maior é com a minha família. É encaminhar meus filhos. É claro que com amor nós podemos estar em qualquer profissão, nós podemos estar em qualquer ambiente, nós podemos estar em qualquer religião. Isso não importa. Mas nós precisamos ouvir o nosso coração. Então, para encerrar a preleção dessa tarde, que nós nos lembremos desses arrependimentos, não como uma coisa negativa, mas alguma coisa positiva. Graças a Deus, todos nós estamos bem aqui, reunidos em nome do Cristo. Então,
o que que eu posso fazer hoje que eu não vou me arrepender amanhã? O que que eu posso plantar hoje do meu coração, não para os outros, mas para mim? O que que eu posso fazer que realmente vai me trazer uma libertação? Então, para encerrar, eu queria contar uma história, até um pouco engraçada, de uma amiga minha, que ela falou assim: Felipe, isso faz uns 2, 3 meses, falou: Felipe, faça oração pelo meu sobrinho. O sobrinho dela era acima do peso, e ele começou a tossir e tinha feito lá o exame, o PCR do Covid, e dali acho que 48 horas ele recebeu o resultado. E o que que ele fez? Ele mandou um áudio, ela me mandou esse áudio, ele mandou um áudio dizendo: olha, chorando, cuida da minha família, cuida das pessoas que eu amo. Falou, ele fez um inventário da vida dele. Foi lindo o áudio dele, assim, ele falou com o coração. E passado uns 2, 3 dias eu perguntei: e fulano? Ele falou: oh, graças a Deus, Felipe, ele não era nada não, deu negativo, voltou para a vida. Então, às vezes a gente precisa daquele chacoalhão, sabe? Quando a gente vai, olha, nós somos espíritas, a gente não precisa disso, a gente precisa da dor. Como o Lécio leu muito bem a mensagem de início das lágrimas, será que a gente precisa passar pelas lágrimas? Se nós precisássemos passar pelas lágrimas, não precisaria existir o evangelho. O evangelho é lei de amor. Agora, existe uma necessidade pelo nosso atraso espiritual que a dor venha como uma ferramenta pesada, mas necessária para o nosso despertamento. Só que a gente pode, como se diz de praxe na doutrina, podemos ir pelo amor. Então, esses arrependimentos são exemplos de comportamentos. E aí nós temos uma grande vantagem na doutrina espírita. Nós não ficamos só no efeito, nós recebemos dos espíritos a causa. Nós podemos ir nos nossos sentimentos, porque senão a gente fica só na superficialidade. Só falo de comportamento. Nós precisamos ir na raiz, no orgulho, no egoísmo, na vaidade. Nós precisamos ir na raiz do nosso problema, porque é isso que vai depurar nosso espírito. Mas que nós tenhamos em nosso coração essa certeza de que quem constrói a nossa encarnação somos nós mesmos. E todos os dias nós podemos criar um novo capítulo. Nós podemos mudar a história da nossa encarnação. Não existe destino, não existe fatalidade. A cada momento nós podemos modificar. E eu queria encerrar com uma frase de Chico, que eu gosto muito, que Chico diz assim: quando existe uma sentença de resgate e nós estamos trabalhando para o bem, a misericórdia divina suspende a execução dessa pena, para que computem todas as nossas benesses. Isso se chama justiça divina. Então, ou seja, Chico dizia que sempre que nós estivermos trabalhando para o bem, né, nós podemos alterar os nossos resgates. Obrigado, Lécio, obrigado a todos os irmãos por me ouvirem. Felipe, nós é que agradecemos, foi um grande prazer tê-lo conosco. Uma mensagem muito interessante de reflexão. E que nós precisamos, na realidade, é termos a coragem de nos libertarmos dos tormentos, porque são verdadeiros tormentos. Essas situações que você falou aí de juízes que estavam, dos 52, 50 estavam com dificuldade de continuar com aquela missão que eles escolheram, que eles abraçaram. Eu conheço alguns casos assim, que eu trabalho na Justiça do Trabalho. Eu trabalho na área de engenharia, mas eu conheço algumas histórias nesse sentido, e as pessoas precisam, sim, se libertar dessas amarras que são pesadas e que vão nos trazer, assim, grandes tormentos, muitas dificuldades, porque eu estou fazendo algo que não estará realmente dentro do nosso contexto. Eu estarei lutando contra a minha natureza, né? Como você disse, que mal vai ter em você ser um professor? Não vai ganhar tão bem, mas vai estar satisfeito. Você vai viver muito mais feliz, vai poder produzir muito mais felicidade e mais, colaborar com nossos amigos, muito mais ainda, ali com sua família.
Isso eu acho que é o grande segredo, né? Se nós estamos insatisfeitos, como é que você vai sorrir para a vida insatisfeito? A vida também não vai sorrir para você. Vai ser um caminho de amarguras aqui. Já basta as dificuldades que temos que resgatar. Não precisamos arregimentar mais, né? Mergulhar num desespero. É um verdadeiro desespero desse pessoal. Então, temos muitos profissionais assim, e nós mesmos, nas pequenas coisas que abraçamos, que vivemos algumas dificuldades, assim, do dia a dia, precisamos nos libertar aos poucos, não precisamos dar um tiro de misericórdia, mas precisamos sim, aos poucos, ir verificando aquilo que está nos prejudicando, para que a gente vá deixando de lado e vá se acostumando com uma realidade diferente, mas muito mais satisfatória para cada um de nós. E o grande negócio de tudo isso é o que você falou no final. Tudo depende de quem? De nós. Está em nossas mãos construirmos um futuro melhor, não é verdade? Felipe, vou lhe pedir para fazer a prece final, para a gente, então, encerrar a nossa palestra. Tá. Querido Mestre Jesus, agradecidos mais uma vez por estarmos reunidos em seu nome, lembrando suas passagens, seu exemplo. E como o Lécio falou no início, nós nunca estamos desamparados. Sê conosco, Jesus. Que nós tenhamos nesse momento, como cristãos, como espíritas, a fé, que possamos levar a esperança a todos os corações. Que nós possamos passar para todos os nossos irmãos de luz e de paz. Essa esperança de dias melhores. É isso que Jesus pede para nós. É isso que o nosso Pai Criador quer. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, Felipe. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo conosco. Um prazer também ter todos que participaram dessa tarde maravilhosa de conhecimentos e que nos trouxe, assim, mais uma vez, nos chama a atenção para que possamos refletir cada vez mais sobre o que estamos vivenciando, as escolhas que estamos fazendo. Porque isso aí é o que, de fato, que pesa na nossa vida, né? As nossas escolhas. Então, muitas vezes fazemos escolhas difíceis, mas que precisamos, se não foram boas escolhas, vamos tentar escolher coisas diferentes, melhores, voltar atrás um pouco para a gente dar continuidade de uma forma mais satisfatória, porque é isso que Jesus nos pede, para que sejamos felizes e não pessoas infelizes e amargas na nossa caminhada aqui. Ok, gente, muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez. Felipe, espero que estejamos juntos pessoalmente, né? Um dia, em breve, espero, se Deus quiser, a gente possa se encontrar e assim a gente poder desfrutar de dias melhores, que hoje está um pouco difícil a convivência em grupo. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Tchau para vocês. Tchau, Jarbas. Tchau, Marisabel, Alista, todos. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau, Felipe. Tchau, Felipe. Tchau, obrigado. Um abraço. Muito bom. Muita luz, muita saúde, né? Para todos nós.